Já foi feito um projeto geral de cultura para esse mandato? Na verdade, nós estamos, de maneira ainda um pouco empírica, trabalhando no sentido de construir um projeto na área de cultura e de esportes para os próximos 4 anos. Mas, evidentemente, que devido à exiguidade do tempo, assumimos a gestão da Secretaria, vamos dizer, um pouco mais de 2 meses, tendo que executar uma grande programação da micareta. Então não foi possível nós ter um plano já concluído. Mas após a micareta, nós iniciamos uma série de iniciativas, de reuniões com todos os grupos culturais da cidade, os mais importantes grupos culturais da cidade e de Salvador também, no sentido de a gente construir algumas plataformas importantes, no sentido de ter uma política cultural para a cidade, que leve em conta especialmente a vocação da cidade, o resgate de algumas da identidade cultural da cidade. Nós temos trabalhado também de maneira sinérgica com outras secretarias, porque na verdade quando se fala num plano cultural da cidade, ela necessariamente não é um plano da Secretaria de Cultura, mas envolve a Secretaria de Educação, por exemplo, envolve a ação social do governo, envolve o desenvolvimento econômico e o turismo, em si, envolve planejamento, de modo que a gente tem uma série de pontos importantes que nós vamos agora colocar no papel para, a partir do segundo semestre, travar uma discussão mais intensa com a comunidade, no sentido que a gente tenha, de fato, uma política cultural. Nesse sentido, nós já conseguimos ter algumas atividades que vão nessa direção. Por exemplo, pela primeira vez, o município foi cadastrado e fez um acordo na verdade não é um acordo, mas um contrato de adesão ao Plano Nacional de Cultura, do Fundo Nacional de Cultura, e nós estamos cadastrados no Sistema Nacional de Cultura. Esse Sistema Nacional de Cultura permite que a gente possa depois ter acesso a recursos e verbas e ações do próprio fundo. Nós vamos também já tomar uma iniciativa inicial. Só um parênteses, esse plano de cultura, qual que é o critério para que a cidade seja inserida nesse plano? Não é no plano, é no Sistema Nacional e no Fundo Nacional. Você tem que cadastrar o município, tem uma série de informações que nós temos que dar do município, da prefeitura, para nos habilitarmos junto aos recursos do fundo. Então você faz um cadastro e adere ao Sistema Nacional de Cultura. E se o município não fizer essa adesão, ele não pode receber recursos do Fundo Nacional de Cultura. A outra que nós vamos criar, já iniciamos um trabalho de criar um Sistema Municipal de Cultura. E logo após a micareta, nós vamos renovar o Conselho Municipal de Cultura. É preciso que essas instituições ligadas à cultura estejam funcionando plenamente, para que você passe a ter condições de buscar recursos, captar recursos no Ministério da Cultura, em especial, mas em outros ministérios também que têm recursos para isso. Cada evento que nós já temos no calendário, já existe um calendário de atividades culturais e festivas, esportivas da cidade. Nós primeiro temos que cumprir esse calendário, que de certa forma ele não é tão pequeno, ele é bastante intenso. Acontece que muitos não têm a repercussão e não têm talvez uma efetiva participação, um pouco mais no destino da vida cultural da cidade, porque são muito pontuais. A gente quer que os programas agora voltados para a cultura, para o esporte, para o entretenimento, eles tenham sustentabilidade. Nós já estamos, por exemplo, tendo contatos com grandes organizações empresariais que atuam em Feira de Santana, no sentido da gente saber de que modo essas instituições podem dar alguma contribuição em projetos de mais longa duração em Feira de Santana. Esses contatos já foram iniciados e os projetos estão sendo gestados inicialmente. Claro que numa fase muito ainda inicial, porque a energia da Secretaria está voltada para a micareta. Mas, de qualquer maneira, hoje, por exemplo, nós tivemos aqui uma reunião super importante com antropólogos de Salvador, com gente ligada à área de projetos, para alguns projetos que nós queremos desenvolver aqui na cidade, que é dentro dessa nossa ideia de ter projetos mais longos, mais profundos e que criem uma identidade da cidade. Porque se você me perguntar, vamos imaginar que uma situação, chega alguém de Feira de Santana que não conhece bem a cidade e pergunta: eu quero conhecer mais da cidade. Onde é que você vai ver isso? Onde é que você vai sentir essa identidade da cidade?
não tem. Então a gente precisa criar isso. Então a gente tem, embora seja micareta, nós estamos trabalhando intensamente, constantemente, no sentido de trazer esses projetos só que inovadores, só que nós não podemos nem divulgar porque não tem nada de concreto, senão fica mais ou menos um balão de ensaio que não teve, e depois a gente precisa saber se tecnicamente eles são viáveis, se politicamente são aceitáveis e se economicamente são execuíveis. Então é preciso que a gente primeiro tenha, depois da micareta, por exemplo, nós temos um grupo técnico já aqui na Secretaria, nós contratamos que vai dar suporte a uma série de ações da Secretaria. Depois nós temos uma ideia de que a cultura da cidade, nós não temos que criar um programa de cultura da cidade para tutelar os movimentos culturais da cidade. Nós temos que fomentar o desenvolvimento da cultura da cidade. Então, muito mais do que ter recurso para ficar dando aos artistas ou para fazer a manutenção de algum equipamento da cultura, nós precisamos fazer um trabalho de articulação da comunidade que faz cultura com os jogos fomentadores e agências de financiamento, que às vezes não sabem nem como buscar. Porque existem muitos editais, muitos recursos em vários jogos, vários ministérios, em várias empresas, mas a debilidade técnica ou falta de conhecimento das instituições ou das pessoas ou dos artistas enquanto indivíduos de como buscar esses recursos. E nós temos projetos aqui de criar mecanismos de ajudá-los a buscar esses recursos. Bom, o projeto Música no Parque é um projeto que aos finais de semana, inauguramos isso já há 2 semanas no Parque Erivaldo Cerqueira, com grupos de música. É uma maneira também de você colocar os grupos musicais da cidade em atividade, né? Depois provocar para que a população se sinta feliz e sinta com vontade e atraída a família e ao parque. Porque lá, além do lazer, tem do ambiente agradável, ecologicamente agradável, tem música, tem cultura lá. E esse projeto é permanente. Quer dizer, é claro que todo projeto nós temos que avaliarmos, porque se demonstrar que aquilo não tem muita repercussão, a gente pode mudar o formato. Mas a ideia é criar o hábito na população, na comunidade, de frequentar os parques da cidade, que lá vai encontrar uma atividade, atrações musicais. Vai ser no Parque da Lagoa e no Parque da Cidade também? E qual que é a frequência? Vai ser semanal? Vai ser todos os finais de semana, sábado e domingo, nos 2 parques que nós temos condições de fazer isso. Aí tem um rodízio, né? Não é só o mesmo. Haverá sempre uma nova, sempre de acordo com o que cabe no parque. Não queremos fazer grandes festas e multidões, não. É uma coisa mais leve, mais light. Por exemplo, inauguramos com um grupo de chorinho, depois foi um samba, depois vão ter outros grupos e tal. Criar aquele ambiente mais tranquilo, em que a atração não leve para o parque multidões e tal, porque o parque não é feito para isso. É só para você criar um ambiente mais tranquilo e atrair as famílias para os parques. A grande novidade, amplamente divulgada, é que nós mudamos o layout do sítio da festa, eliminando o chamado corredor polonês ou corredor dos camarotes. Então hoje, em vez de ter só uma bateria de camarotes, nós vamos ter essa bateria que ficava uma na frente da outra, que era esse grande ponto de concentração, ela vai ser distribuída em três lugares, 3 sítios na festa. Então tem 3 baterias distribuídas. A festa, que antes era acusada de ter grandes vazios, porque as atrações queriam só se apresentar na frente dos camarotes, onde estavam ali, eventualmente, às vezes, a imprensa, as autoridades e tal. Dessa vez, a micareta já começa com a grande atração, porque quando abre os portões já encontra o ponte dos universitários. Depois você tem mais uma outra, camarotes privados, mais outros camarotes. Depois você encontra mais uma bateria de camarotes. Esses camarotes são vendidos oficialmente, porque eles são da prefeitura, são licenciados pela prefeitura. Aí você tem mais outros camarotes privados. Depois outra bateria de camarotes também licenciados pela prefeitura. E aí mais uma última bateria, que é aquela que fica na Maria Quitéria até a próxima rodoviária. Ou seja, existirão muitos points e muita atração no sítio inteiro. E além disso, não teremos mais, o fato de eliminar o corredor, você tem praticamente as 2 avenidas para o folião passar. Quer dizer, passa com os blocos, mas o pipoca está do lado, aproveitando a festa. Esse é um aspecto. Outro é que nós vamos colocar mais iluminação, a segurança está mais reforçada, mais banheiros químicos e valorizamos o espaço quilombola.
que era um espaço considerado não tão muito atrativo, sempre se dizia que era marginalizado, na verdade não é. Ele vai passar a ser um espaço mais valorizado. No dia 21 de abril nós temos Esquenta Micareta Ação Domingos, também com atração mais voltada para a família, das 11 horas, a partir das 10 horas até as 18 horas, com uma programação bem legal. 21 de abril? 21 de abril, que é um domingo, é o Esquenta Micareta, lá na Avenida São Domingos. E temos depois o Carnaval da Calilândia, ou a Rapidinho, então no caso esse 21 de abril vai ser a pré-micareta, né? Isso eu queria que você falasse um pouco mais, quais vão ser as atrações, qual que é o local? As atrações nós vamos divulgar no dia 4, né? Mas posso assegurar que essa é uma atração, tem algumas boas novidades para ir para aquele sítio. Serão atrações locais ou vai vir alguém de fora? Vão vir bandas de fora, atrações de fora. Tem locais, mas tem de fora. Aliás, as principais são de fora. Mas sempre não é trio elétrico, não é nada disso. É uma festa de rua, todo mundo no chão e valorizando muito para que você possa levar as crianças, a família, para curtir aquele espaço ali. Dia 21 de abril. Na São Domingos? Na Avenida São Domingos, a partir das 10 horas até as 18 horas. Depois do Espaço Charles Alves vai ter uma programação intensa para a família, com mágicos, palhaços e brincadeiras e bandas e fanfarras também, que é uma festa já tradicional, voltada para as famílias na Calilândia. Isso já na micareta? Aí já na micareta, que vai ser sexta, sábado e domingo de micareta na Calilândia. Nós temos que valorizar os artistas que têm um trabalho legitimamente já consagrado na cidade. Vamos colocar os artistas da cidade na quantidade que for necessária na grade, não tem como colocar além do que não é possível. Mas a grande novidade é que nós vamos não posso ainda detalhar, mas esses artistas da cidade, eles vão ter mais visibilidade. Vou dar só um exemplo que isso já foi divulgado. Por exemplo, o Olodum vem para o Espaço Quilombola, no sentido de valorizar o Espaço Quilombola. E o Olodum vai fazer uma performance com 100 percussionistas de feira, a maioria deles lá da Rua Nova. E o pessoal está vindo aqui para fazer oficinas, workshop para colocar esse pessoal. É uma forma de você levantar o espaço. Tem outras novidades, mas só podemos divulgar no dia 4. A gente já está sabendo que alguns artistas de Feira de Santana vão subir no trio com os artistas de renome nacional. Você já tem nomes? Tanto dos artistas, ou seja, de quem, das duplas, né? De quem vai tocar com quem? Temos ideia, mas não podemos divulgar ainda porque não está fechado. Só podemos divulgar isso no dia 4. É uma forma da gente exatamente dar essa visibilidade aos artistas, mas não temos nada definido ainda. A quantidade de artistas daqui de Feira vai aumentar com relação aos anos anteriores? Ao contrário, vai diminuir. Por quê? Porque foram colocados muitos com critérios meramente políticos ou bandas que não tinham a menor condição de tocar, depois não tinha espaço na grade, não tinha espaço nos trios e não tem jeito de você. O ano passado foram 112 bandas, 112 atrações locais e não tem espaço para isso. E esse ano serão, sim? Em torno entre 54 e 60, ou seja, quase metade, né? Mas é o que comporta, não tem jeito. Quais são os critérios para esses artistas participarem? Primeiro, os artistas que são reconhecidos na cidade, que têm estilos musicais que conjuminam com a duna, com a micareta. Por exemplo, a gente tem muitos grupos que escreveu que é grupo de forró, entendeu? Outros grupos de chorinho. Não é que não possam estar lá, mas talvez não seja o momento certo. Eles terão espaço. Licença, por exemplo, um grupo de chorinho, ele não caberia, por exemplo, no espaço da Calilândia, que é o Charles Albert? Pronto, eles poderiam estar. Por isso que tem uma boa distribuição. Eu não estou dizendo que vai ter chorinho na Calilândia, mas a gente tem que verificar que tipo de evento será. Tem um objetivo de você oferecer à população durante a micareta. Esse é um critério de ver o que é que nós queremos colocar na avenida. O que nós queremos é que o Fulião se divirta. Então eu não vou colocar lá um grupo que não tem nenhuma expressão musical que o Fulião está esperando, né? Depois o critério, até no critério de seleção, primeiro assim, a banda tinha que existir mais de 2 anos. Tinha que provar que existia mais de 2 anos. Depois que toca e que o seu trabalho já tem provou que já é um músico, a banda tem uma atividade musical constante, porque às vezes tinha muito grupo que era formado só para tocar na micareta, sinal de que não há profissionalismo nisso aí.
Então nós estamos, sempre vai haver muita reclamação, naturalmente, mas o critério é da qualidade, do reconhecimento da banda, se ela tem prova, isso é provado com documentação, né? Se já tocou, os contratos, etc. E nós temos que olhar. E depois é um critério também interno de verificar se aquele estilo musical combina com a micareta, né? Porque tem até violeiro, às vezes, se inscrevendo, né? Não quer dizer que ele não pode estar, mas não é o local ali de você fazer. Pode fazer uma performance, um local específico, mas tem que pensar no folião. Não pensar só. Bom, acredito que os palcos alternativos, né, existem justamente para isso, né? Porque algumas pessoas que não gostam, não curtem o axé, o pagode, vão para os palcos alternativos que tem uma música mais família, uma coisa mais propícia para esse público. Não caberia eles nesses palcos alternativos? Mas só temos poucos palcos alternativos. Só temos o Quilombola e o Charles Albert. Não existe nenhuma... porque ano passado houve mais um palco, que foi o palco alternativo do Espaço Marcos Moraes. Ele vai ser abolido ou existe alguma possibilidade de permanecer? Não, na verdade, com pouco tempo a gente tinha que fazer ali uma obra ali, fazer mudança ali, é tão pequeno aquele espaço, você já tem um problema, se você for fazer uma programação na Getúlio Vargas durante a micareta, você já tem muito problema de trânsito com o isolamento da Avenida Presidente Dutra, que é a grande avenida da cidade. Então nós não fizemos uma programação especial esse ano para o espaço, que eu não chamo aquele de Espaço Marcos Moraes, ali na verdade é apenas uma parada da rua que botaram uma placa dizendo que é Espaço Marcos Moraes, porque não tem absolutamente nada além de nomear um pedaço de avenida ou de um canteiro com o nome de Marcos Moraes. Eu, quer dizer, com todo o respeito que eu tenho para o artista, ele merecia coisa melhor, uma coisa melhor para aquilo, do que simplesmente nomear, botar uma placa em cima de um antigo abrigo de ônibus e dizer que aquele é o Espaço Marcos Moraes. Mas os músicos que tocavam naquele espaço, mesmo não sendo o que eles mereciam, né, eles não vão ficar prejudicados? Olha, sempre haverá alguém prejudicado, sempre alguém achando que foi injustiçado. Não tem como atender todo mundo. Tem 141 inscritos e mais de 30 que apareceram depois pedindo para serem encaixados na programação. Não é uma festa política, é uma festa para o folião, entendeu? Temos que botar aquilo que é necessário, aquilo que é possível. Não, digo assim, porque houve uma luta, né, um esforço de alguns artistas para que acontecesse aquele espaço no ano passado, que acabou acontecendo meio que em cima do ano retrasado para cá, né, meio que em cima da hora, meio que sem uma divulgação maior. Mas, enfim, como o senhor falou que não vai acontecer, tudo bem. Com relação aos cachês dos artistas, vai haver alguma alteração? Sim, pouca não, porque como é sabido, a situação financeira da prefeitura não é muito boa e nós tivemos Mas assim, já que vai diminuir a quantidade de artistas, ele não vai acabar, entre aspas, sobrando mais, sendo mais viável que eles sejam mais bem pagos? Sobrando não vai ter, está faltando. Recurso está faltando para fazer esse tipo. Nós gostaríamos de fazer um upgrade nesse aspecto financeiro de contratação dos artistas. Mas mais do que contratar os artistas, uma reclamação, mais do que o valor, os artistas querem também serem respeitados do ponto de vista dos seus contratos, ou seja, que eles recebam, se não no mesmo modo das atrações de fora, mas alguma coisa parecida, ou seja, que antes da festa seja feita uma antecipação e logo em seguida seja liquidado os contratos. De nossa parte, faremos um esforço para que isso aconteça. Naturalmente, tem muito problema, que às vezes o artista tem que ter a documentação, tem que estar tudo em dia, o contrato e tal, para que isso ocorra. Se isso tiver, nós vamos fazer um esforço para que eles sejam, nesse aspecto dos contratos, tenham um tratamento mais decente. Serão quantos trios elétricos? Cerca de 21 trios da prefeitura, mas tem outros trios de outras atrações, são poucos, mas da prefeitura serão 21. E é verdade que os artistas e os trios vão receber 50% do cachê adiantado? Vamos fazer uma tentativa para que isso ocorra. E com relação às atrações que vêm de fora, você já tem nomes ou pelo menos a quantidade? Olha, no dia 4 nós vamos divulgar tudo. Grande expectativa para o dia 4, grande dia. Porque a gente vai fechar a programação amanhã e divulgar a lista dos artistas que vão tocar na micareta. Pela primeira vez isso vai ser possível, feito com mais de 20 dias de antecedência. Não é fácil fazer isso. Então, a gente, como não está fechado, eu ia dizer, contratamos alguns já foram divulgados, como eu falei, a Daniela Mecro houve informação, o Lodum, mas terão outros que nós vamos divulgar.
E com relação à volta do Vozes da Terra, né, que havia sido abolido na gestão anterior, qual que é a expectativa? Como vai ser o Voz da Terra esse ano? Olha, é um projeto maravilhoso, magnífico, que muito mobilizador. Nós, quer dizer, nesse momento, realmente, como eu disse, as nossas energias só estão voltadas para a micareta, embora pontualmente estamos tratando de outras questões. Mas assim que acabar a micareta, nós vamos sentar aqui na Secretaria para ver como retomar isso. Não vou prometer que seja ainda esse ano, mas vamos ver como a gente pode planejar. Se for possível, a gente vai fazer. Se não for, vamos fazer um bom planejamento para o ano que vem, porque é um projeto realmente que não é de governo, é um projeto de Estado, ou seja, é da cidade, é da comunidade. Porque ele é muito importante do ponto de vista da formação e do incentivo a meninada, a criançada, a juventude a gostar de música, e isso humaniza a cidade, leva o espírito da cidade. É um dos grandes projetos que Feira de Santana construiu. Com certeza, eu acho que é um projeto de grande valorização dos artistas da terra, né? Já que é uma premiação, há um reconhecimento pelo talento deles. E também tem a volta que foi anunciada do Natal na cidade. Já há alguma previsão de como é que isso vai ser? Nós já estamos há praticamente 3 meses, tratando dessa questão. Está envolvido nesse processo. Já tem até um programa chamado Natal Encantado, que nós vamos ter até um tema para o Natal. Que seria o Natal Encantado da cidade. Quem participa disso não é a Secretaria de Cultura, mas ela é parte importante. É a Secretaria de Cultura, mas também a Associação Comercial, Sindicato dos Lojistas, Sindicato dos Hoteleiros de Bares e Hotéis, o Clube Diretor de Lojistas, o Shopping Boulevard, o Sesc Senac, a Universidade através do CUCA, o Senai, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Educação. Enfim, o governo está mobilizado para isso, nós estamos trabalhando, planejando. Evidentemente que a micareta quebra um pouco, mas a gente espera, a partir também até o mês de maio, junho, ter um planejamento muito legal, muito bacana para a cidade. E aí vamos ver como é que depois. Tem que planejar, para isso a gente busca recursos. Não pode esperar que a Prefeitura faça tudo, né? Que o comércio se mobilize, que as agências do Estado e da União sejam colocadas. O que está interessante é que há muita boa vontade das entidades que promovem cultura no Estado, na Bahia e em Feira de Santana, de participar desse grande projeto.